As semanas passaram e a fazenda nunca mais foi a mesma. O riso das crianças ecoava pelos campos. A casa, antes silenciosa, agora tinha vida. Pequenos detalhes mudaram: flores na mesa, pão fresco todas as manhãs, histórias antes de dormir. E Helena já não parecia a mesma mulher da estação. Os olhos que antes carregavam dor agora brilhavam com algo novo, algo mais leve. Mas o coração ainda tinha medo. Miguel percebia. Ele via nos momentos em que ela ficava em silêncio, quando olhava para o horizonte como se esperasse algo ou alguém. Uma noite, enquanto o vento soprava suavemente pelos campos, ele a encontrou sentada na cerca de madeira. "Você ainda pensa em ir embora, não é?" perguntou ele direto. Helena não respondeu de imediato. "Às vezes", disse ela por fim, "porque tenho medo de ficar." Miguel se aproximou. "Medo de quê?" Ela respirou fundo. "De perder tudo de novo." As palavras eram simples, mas carregadas de verdade. Antes que Miguel pudesse responder, um som interrompeu o silêncio. Um carro. Incomum demais para aquele lugar. Os dois olharam juntos. O veículo parou em frente à casa. E dele desceu um homem. Bem vestido, confiante, familiar. O coração de Helena disparou. "Não", sussurrou ela. Miguel percebeu na hora. "Quem é ele?" A resposta veio com dor. "O homem que me abandonou." O ar ficou pesado. O homem caminhou até eles como se tivesse todo o direito de estar ali. "Helena", disse ele com um sorriso forçado. "Finalmente te encontrei." Ela se levantou, firme. "Por que você está aqui?" "Eu cometi um erro. Quero consertar." Miguel deu um passo à frente, posicionando-se discretamente ao lado dela, protetor. "Você já fez o suficiente", disse Helena com frieza. O homem ignorou Miguel. "Você merece uma vida melhor do que essa", continuou. "Vamos, volte comigo." Silêncio. Os olhos de Helena se encheram de emoção, mas não de fraqueza, de decisão. Ela deu um passo para trás, mas não para fugir, para escolher. Olhou para a casa, para as crianças que agora observavam pela janela, para Miguel, e então voltou o olhar para o homem do passado. "Eu já tenho uma vida melhor." Ele riu incrédulo. "Aqui? Com um fazendeiro?" Antes que Miguel reagisse, Helena respondeu. "Com um homem que ficou quando você foi embora." As palavras foram como um golpe. O silêncio tomou conta. O homem percebeu que havia perdido. Sem mais argumentos, apenas virou-se, entrou no carro e foi embora. Dessa vez, definitivamente. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o passado estivesse finalmente indo embora com ele. Miguel se aproximou devagar. "Você está bem?" Ela assentiu, mas lágrimas escorriam. Não de tristeza, de libertação. Naquela noite, algo mudou para sempre. Depois de colocar as crianças para dormir, Helena saiu para a varanda. Miguel já estava lá, como sempre, mas dessa vez não havia distância. "Eu fiquei com medo de te perder", disse ele em voz baixa. Ela sorriu com os olhos ainda úmidos. "Eu também." Silêncio. Profundo. Verdadeiro. Miguel respirou fundo, como se finalmente tivesse coragem. "Quando te encontrei naquela estação, achei que estava salvando você." Ele deu um pequeno sorriso. "Mas você quem salvou a gente." Helena sentiu o coração acelerar. "Eu só precisava de um lugar." Ele olhou direto nos olhos dela. "E eu precisava de você." O momento parou. O vento soprou suavemente pelos campos, e, sem pressa, sem dúvidas, ele segurou a mão dela. Dessa vez, ela não hesitou. Meses depois, a fazenda estava mais viva do que nunca. As crianças corriam pelos campos, rindo. A casa carregava amor em cada canto. E Helena já não era mais alguém perdido. Ela era parte daquela família. De verdade. Em uma manhã iluminada pelo sol, Miguel chamou os meninos. "Vocês gostam da Helena, não gostam?" "Sim", responderam juntos. Ele sorriu. "E se ela ficasse com a gente para sempre?" Os olhos deles brilharam. "Como mãe?" Miguel olhou para Helena. E então, a pergunta não precisou ser dita em voz alta.
Ela respondeu com um sorriso e lágrimas nos olhos. E assim, a mulher que foi abandonada em uma estação encontrou não apenas um lar, mas uma família, um amor e um novo começo. As semanas passaram, e a fazenda nunca mais foi a mesma. O riso das crianças ecoava pelos campos. A casa, antes silenciosa, agora tinha vida. Pequenos detalhes mudaram. Flores na mesa, pão fresco todas as manhãs, histórias antes de dormir. E Helena já não parecia a mesma mulher da estação. Os olhos que antes carregavam dor agora brilhavam com algo novo, algo mais leve. Mas o coração ainda tinha medo. Miguel percebia. Ele via nos momentos em que ela ficava em silêncio, quando olhava para o horizonte como se esperasse algo, ou alguém. Uma noite, enquanto o vento soprava suavemente pelos campos, ele a encontrou sentada na cerca de madeira. "Você ainda pensa em ir embora, não é?" perguntou ele, direto. Helena não respondeu de imediato. "Às vezes", disse ela, por fim, "porque tenho medo de ficar." Miguel se aproximou. "Medo de quê?" Ela respirou fundo. "De perder tudo de novo." As palavras eram simples, mas carregadas de verdade. Antes que Miguel pudesse responder, um som interrompeu o silêncio. Um carro. Incomum demais para aquele lugar. Os dois olharam juntos. O veículo parou em frente à casa. E dele desceu um homem, bem vestido, confiante, familiar. O coração de Helena disparou. "Não", sussurrou ela. Miguel percebeu na hora. "Quem é ele?" A resposta veio com dor. "O homem que me abandonou." O ar ficou pesado. O homem caminhou até eles como se tivesse todo o direito de estar ali. "Helena", disse ele com um sorriso forçado, "finalmente te encontrei." Ela se levantou, firme. "Por que você está aqui?" "Eu cometi um erro. Quero consertar." Miguel deu um passo à frente, posicionando-se discretamente ao lado dela. Protetor. "Você já fez o suficiente", disse Helena, com frieza. O homem ignorou Miguel. "Você merece uma vida melhor do que essa. Vamos, volte comigo." Silêncio. Os olhos de Helena se encheram de emoção, mas não de fraqueza, de decisão. Ela deu um passo para trás, mas não para fugir, para escolher. Olhou para casa, para as crianças que agora observavam pela janela, para Miguel. E então voltou o olhar para o homem do passado. "Eu já tenho uma vida melhor." Ele riu, incrédulo. "Aqui? Com um fazendeiro?" Antes que Miguel reagisse, Helena respondeu. "Com um homem que ficou quando você foi embora." As palavras foram como um golpe. O silêncio tomou conta. O homem percebeu que havia perdido. Sem mais argumentos, apenas virou-se, entrou no carro e foi embora. Dessa vez, definitivamente. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o passado tivesse finalmente indo embora com ele. Miguel se aproximou devagar. "Você está bem?" Ela assentiu, mas lágrimas escorriam. Não de tristeza, de libertação. Naquela noite, algo mudou para sempre. Depois de colocar as crianças para dormir, Helena saiu para a varanda. Miguel já estava lá, como sempre. Mas dessa vez, não havia distância. "Eu fiquei com medo de te perder", disse ele em voz baixa. Ela sorriu, com os olhos ainda úmidos. "Eu também." Silêncio. Profundo, verdadeiro. Miguel respirou fundo, como se finalmente tivesse coragem. "Quando te encontrei naquela estação, achei que estava salvando você." Ele deu um pequeno sorriso. "Mas foi você quem salvou a gente." Helena sentiu o coração acelerar. "Eu só precisava de um lugar." Ele olhou direto nos olhos dela. "E eu precisava de você." O momento parou. O vento soprou suavemente. E, sem pressa, sem dúvidas, ele segurou a mão dela. Dessa vez, ela não hesitou. Meses depois, a fazenda estava mais viva do que nunca. As crianças corriam pelos campos, rindo. A casa carregava amor em cada canto. E Helena já não era mais alguém perdido. Ela era parte daquela família. De verdade. Em uma manhã iluminada pelo sol, Miguel chamou os meninos. "Vocês gostam da Helena, não gostam?" "Sim", responderam juntos. Ele sorriu. "E se
ela ficasse com a gente para sempre. Os olhos deles brilharam. Como mãe? Miguel olhou para Helena. E então, a pergunta não precisou ser dita em voz alta. Ela respondeu com um sorriso e lágrimas nos olhos. E assim, a mulher que foi abandonada em uma estação encontrou não apenas um lar, mas uma família, um amor e um novo começo. As semanas passaram, e a fazenda nunca mais foi a mesma. O riso das crianças ecoava pelos campos. A casa, antes silenciosa, agora tinha vida. Pequenos detalhes mudaram. Flores na mesa, pão fresco todas as manhãs, histórias antes de dormir. E Helena já não parecia a mesma mulher da estação. Os olhos que antes carregavam dor agora brilhavam com algo novo, algo mais leve. Mas o coração ainda tinha medo. Miguel percebia. Ele via nos momentos em que ela ficava em silêncio, quando olhava para o horizonte como se esperasse algo, ou alguém. Uma noite, enquanto o vento soprava suavemente pelos campos, ele a encontrou sentada na cerca de madeira. "Você ainda pensa em ir embora, não é?" perguntou ele, direto. Helena não respondeu de imediato. "Às vezes", disse ela, por fim, "porque tenho medo de ficar." Miguel se aproximou. "Medo de quê?" Ela respirou fundo. "De perder tudo de novo." As palavras eram simples, mas carregadas de verdade. Antes que Miguel pudesse responder, um som interrompeu o silêncio. Um carro. Incomum demais para aquele lugar. Os dois olharam juntos. O veículo parou em frente à casa. E dele desceu um homem, bem vestido, confiante, familiar. O coração de Helena disparou. "Não", sussurrou ela. Miguel percebeu na hora. "Quem é ele?" A resposta veio com dor. "O homem que me abandonou." O ar ficou pesado. O homem caminhou até eles como se tivesse todo o direito de estar ali. "Helena", disse ele com um sorriso forçado, "finalmente te encontrei." Ela se levantou, firme. "Por que você está aqui?" "Eu cometi um erro, quero consertar." Miguel deu um passo à frente, posicionando-se discretamente ao lado dela, protetor. "Você já fez o suficiente", disse Helena, com frieza. O homem ignorou Miguel. "Você merece uma vida melhor do que essa. Vamos, volte comigo." Silêncio. Os olhos de Helena se encheram de emoção, mas não de fraqueza, de decisão. Ela deu um passo para trás, mas não para fugir, para escolher. Olhou para casa, para as crianças que agora observavam pela janela, para Miguel. E então voltou o olhar para o homem do passado. "Eu já tenho uma vida melhor." Ele riu, incrédulo. "Aqui? Com um fazendeiro?" Antes que Miguel reagisse, Helena respondeu. "Com um homem que ficou quando você foi embora." As palavras foram como um golpe. O silêncio tomou conta. O homem percebeu que havia perdido. Sem mais argumentos, apenas virou-se, entrou no carro e foi embora. Dessa vez, definitivamente. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o passado tivesse finalmente indo embora com ele. Miguel se aproximou devagar. "Você tá bem?" Ela assentiu, mas lágrimas escorriam. Não de tristeza, de libertação. Naquela noite, algo mudou para sempre. Depois de colocar as crianças para dormir, Helena saiu para a varanda. Miguel já estava lá, como sempre. Mas dessa vez, não havia distância. "Eu fiquei com medo de te perder", disse ele em voz baixa. Ela sorriu, com os olhos ainda úmidos. "Eu também." Silêncio. Profundo, verdadeiro. Miguel respirou fundo, como se finalmente tivesse coragem. "Quando te encontrei naquela estação, achei que estava salvando você." Ele deu um pequeno sorriso. "Mas foi você quem salvou a gente." Helena sentiu o coração acelerar. "Eu só precisava de um lugar." Ele olhou direto nos olhos dela. "E eu precisava de você." O momento parou. O vento soprou suavemente. E, sem pressa, sem dúvidas, ele segurou a mão dela. Dessa vez, ela não hesitou. Meses depois, a fazenda estava mais viva do que nunca. As crianças corriam pelos campos, rindo. A casa carregava amor em cada canto. E Helena já não era mais alguém perdido. Ela era parte daquela família. De verdade.
Em uma manhã iluminada pelo sol, Miguel chamou os meninos. Vocês gostam da Helena, não gostam? Sim, responderam juntos. Ele sorriu. E se ela ficasse com a gente para sempre? Os olhos deles brilharam. Como mãe? Miguel olhou para Helena. E então, a pergunta não precisou ser dita em voz alta. Ela respondeu com um sorriso e lágrimas nos olhos. E assim, a mulher que foi abandonada em uma estação encontrou não apenas um lar, mas uma família, um amor e um novo começo.